Olá, buscadores. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, o canal 2 da NET. E você que estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Tereza Botarro, aqui de Brasília. Tudo bem, Tereza? Seja muito bem-vinda. Agradecemos você ter sua participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Charles. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua partilha. A Tereza, ela é psicóloga, ela é gestalt terapeuta e ela é membro da Sociedade Teosófica há quase 30 anos. E ela também é presidente da OTS, aqui no Brasil, Ordem Teosófica de Serviço, que é uma vertente do trabalho teosófico da Sociedade Teosófica, né? Conduz um trabalho mais prático. Você gostaria de falar um pouquinho, Tereza, sobre a OTS, para quem não conhece? Sim, claro. Muito pertinente aí a sua observação. Então, a Ordem Teosófica de Serviços foi fundada em 1908 pela senhora Annie Besant, né, na Índia. E ela foi criada, né, na época, com o intuito de trazer, vamos dizer, um viés mais prático de trabalho, de serviço, para a Sociedade Teosófica. Então, desde 1908, já são 114 anos, agora completados, que a OTS, em todas as partes do mundo, existem em todas as partes do mundo, existe aqui no Brasil, a sede fica aqui em Brasília, e a gente tem vários trabalhos voluntários, nós criamos departamentos para dar um apoio prático e também, de certa forma, divulgar o trabalho da Sociedade Teosófica, porque é importante a gente entender que o estudo é importante, ele é necessário, mas o trabalho prático também né, que é a base para a gente divulgar o trabalho da Sociedade Teosófica e os trabalhos também que estão ligados à Sociedade Teosófica. Então, a gente tem departamentos, o Departamento de Meio Ambiente, Animais, Ação Social, Saúde e Espiritualidade, Organização. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho bastante bacana, bastante interessante e produtivo, que tem trazido aí bons resultados pelo Brasil afora. E quem se interessar, quem quiser saber um pouco mais sobre a OTS, entre em contato comigo, que a gente vai poder orientar e tê-lo conosco. Junte-se a nós, a OTS precisa da sua colaboração. Bacana. Sempre precisa, né, de auxílio, e esse trabalho mais prático, ele é muito necessário, né? Os tempos que nós vivemos, então, né, muitas pessoas precisando, muitos animais também, resgate de rua, né? Tem sempre ter necessidade, né? Então, muito louvável, né, esse trabalho. Quem puder auxiliar, toda ajuda sempre é muito bem-vinda. A Tereza, ela selecionou uma obra para a gente conversar hoje a respeito, de autoria de um teósofo filipino, o Vicente Rauchin Jr. Ele, inclusive, conduziu alguns seminários de maneira online aqui no Brasil, né, ano passado, e ele é uma pessoa muito respeitada. Ele criou várias escolas, inclusive, no mundo, né, nas Filipinas, na Índia e em outros lugares, com esse viés de espiritualidade, e educação e autoconhecimento. E o título da obra é O Processo de Autotransformação, publicação aqui no Brasil pela Editora Teosófica. A obra pode ser adquirida pelos canais da Editora Teosófica. Tereza, o que lhe chamou a atenção nessa obra e nesse autor em específico para você ter selecionado ela? Como que ela está te auxiliando a viver melhor? Então, Charles, eu não conhecia essa obra, apesar de muitos anos na Sociedade Teosófica, mas quando eu estive na Índia em 2018, o Vicente Rauchin estava conduzindo a Escola de Sabedoria. E ele conduziu com vários trabalhos, com o tema do seminário,
Self-Transformation and the Spiritual Life. E esse evento era muito baseado nesse livro, o processo de autotransformação. Né? Então, só em 2018 é que eu tive, vamos dizer, curiosidade para ler, para saber um pouco mais sobre a obra dele. Porque eu achei interessante a forma que ele conduziu o seminário e a forma que ele faz os trabalhos dele na Sociedade Teosófica. Então, a partir desse seminário, me despertou uma curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a obra, porque eu achei que ele tem um viés muito prático, muito objetivo. Ele trouxe os trabalhos de grupo na época, lá no seminário, ele trabalhou os níveis de consciência e através de abordagens bastante objetivas para lidar com inúmeros conflitos. Então eu achei que o trabalho dele veio muito de encontro com o meu trabalho profissional, que é a psicologia, e acho que é uma leitura fácil, ele traz uma leitura fácil de entender, de trazer para a nossa vida prática, e isso me trouxe uma forma de querer conhecer um pouco mais. No meu ponto de vista, é muito necessário, eu acho que a gente deveria, primeiramente, trabalhar a personalidade, para depois tentar trabalhar, estudar e tentar aperfeiçoar as outras áreas, outros níveis do nosso espírito. Porque quando a gente entra no caminho espiritual, às vezes a gente tem a tendência de querer achar que a gente tem que acabar com o ego, a personalidade, né? A gente tem que negar muitas coisas, a gente tem que rejeitar, tem que desapegar, enquanto a gente ainda está aqui, né, na matéria, no corpo humano, no corpo dos desejos, no corpo das mudanças. E eu acho que isso, às vezes, é um caminho que não é muito seguro de se fazer, porque eu acho que, primeiramente, a gente tem que reconhecer esse corpo, essa personalidade, e tentar, aos poucos, ou que seja ao longo de muitas vidas, ou nessa vida inteira, trabalhar os nossos processos de conflitos, os nossos processos de autopercepção e autotransformação. Então, eu achei que a abordagem dele nesse livro é muito focada na personalidade. Ele traz exemplos, situações, laboratórios desenvolvidos no seminário que ele desenvolve, que é esse seminário de autotransformação, que ele viaja pelo mundo todo, não só na Filipinas, mas ali próximo, desenvolvendo esse trabalho de autotransformação. E, enfim, e ele dialoga com vários autores, não só dentro da literatura teosófica, mas ele dialoga com alguns pensadores modernos dentro da linha da psicologia, como Ken Wilber, da linha transpessoal e psicologia integral, Maslow, também Jung, da psicologia analítica, e traz também, reúne insights de muitos representantes espirituais da sabedoria antiga, enfim, dentro da teosofia também, e pensadores como Krishnamurti, o misticismo cristão, o Zen, Ramana Maharaj, Yoga. Então ele traz, assim, vamos dizer, um conjunto de conhecimentos bastante nobres e de muito valor que, vamos dizer, reúne no livro dele conhecimentos de vários pensadores. Então, é uma abordagem muito prática. Legal. E é legal que ele é um autor, ele por ser um autor mais recente, né? Ele está diferente de outras obras teosóficas, né? Que muitas vezes os autores são do século XIX, do início do século XX. Ele é um autor mais recente, que está por aí, palestrando, trabalhando, né? Fazendo projetos. Então, ele consegue fazer essa conexão da sabedoria antiga com autores mais recentes, né? Como você citou, o Ken Wilber, que também é alguém que está ativo no mundo, né? Trazendo muita contribuição, né? A psicologia transpessoal e integral, né, a visão integral dele que ele apresenta.
Qual seria esse processo de autotransformação? O que tem que transformar, afinal? Eu acho que tem muitas coisas para transformar dentro da nossa personalidade. O que eu acho interessante é que ele traz muito, por exemplo, os pilares da educação, que eu acho que por exemplo, é importante a gente falar do mundo de evolução, o mundo que a gente quer, mas como que a gente coloca em prática? E ele fala sobre os pilares da educação, que são 5 pilares da educação, que, vamos dizer, para nós que já somos adultos, pode ser que não se faça, não seja muito fácil fazer essa transformação, mas a gente pode trazer isso para as crianças, para a educação. E ele fala desses pilares, né, que é a saúde, a compreensão do sentido de saúde, ser saudável, e aí a gente aprofunda em muitos assuntos. O que é ser saudável? Ter saúde não é a ausência de doença, como a Organização Mundial da Saúde fala. Ter saúde é uma presença de vários elementos, a saúde psíquica, mental, física. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Tereza Botarro de Moraes e iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Tereza Botarro de Moraes, aqui de Brasília, sobre a obra O Processo de Autotransformação, de autoria do Vicente Rauchin Júnior, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Tereza, sobre esse processo de autotransformação, o autor, que ferramentas que ele nos apresenta? Ele traz algumas dicas que podem nos auxiliar, que muitas vezes, como você falou antes, né, a leitura do livro é fácil, mas a prática, muitas vezes, não é tão simples, né, para a maioria de nós. Exatamente. O livro tem vamos dizer, uma didática muito tranquila, mas não quer dizer que o trabalho seja fácil, porque para se colocar em prática o autoconhecimento, que traz um processo de autopercepção e que passa pelo nível de conscientização, que é o primeiro passo, se conscientizar que nós agimos muito inconscientemente. E eu acredito que muitas questões que ele traz aqui no livro ajudam esses processos, mas são etapas. Uma das áreas que eu gostei muito, que eu acho que é muito funcional para a nossa vida, é a parte dos condicionamentos. Ele traz muito sobre a abordagem, o quanto que nós somos condicionados. E aí ele traz várias influências desses condicionamentos. Porque o que seria o condicionamento? Ele diz que o condicionamento é uma reação automática a um dado estímulo. Eu diria que é um software, né, que a gente tem, que programa nossos inputs, arquiva e congela. E esse congelar é que começam os problemas que a gente desenvolve e que atrapalham a gente a se desenvolver no caminho
pessoal, espiritual, emocional. E aí ele fala sobre os condicionamentos, que são vários. Os pais, os professores, as escolas, a comunidade, a cultura, os nossos pares, o que a gente escolhe ler, a leitura que a gente escolhe. Então, nós somos o tempo todo bombardeados por condicionamentos o tempo todo. E aí ele vai trazendo alguns trabalhos que a gente precisa desenvolver. Vamos dizer, ele cita sobre a questão do inconsciente coletivo, da psicologia analítica de Jung, que a gente tem que considerar também o quanto que nós somos influenciados por esse inconsciente coletivo, né? Então, a gente, vamos dizer, respira o tempo todo influências. A questão é que a gente precisa, primeiro passo, segundo o Vissenhauschen, é despertar o processo de consciência, que é entender em que momento o que é meu, o que é do coletivo, o que é do que me influencia, do que me condiciona, para eu dar os próximos passos. E esses próximos passos são etapas. Ele traz algumas dicas que eu vou falar aqui muito rapidamente, muito superficialmente, mas que quem se interessar, que procure a leitura, o livro, e vai gostar e vai poder se aprofundar. Ele fala sobre uma das dicas é viver no modo inconsciente, e que para a gente despertar a consciência, a gente precisa trabalhar com várias ferramentas. Uma delas, claro, é a meditação. Ou ele traz também a questão da respiração diafragmática, que ajuda muito a manter o ritmo do aqui e agora, o estar presente, estar consciente. E outra etapa também que ele traz aí é a questão do fortalecimento da nossa natureza interior. A gente precisa cultivar esse jardim, né? Porque trabalhar a autopercepção, o autoconhecimento, requer um cultivo diário, que eu diria que é um jardim, que a gente precisa estar ali aguando, colocando no sol, cuidando, porque não é um processo de um dia só, é um processo de uma vida inteira, de 24 horas por dia, né? O orar e vigiar, o estar presente, o aqui e agora. E você pode, segundo Hauschen, utilizar do silêncio, da reflexão, da contemplação, do estudo, da prática, do trabalho prático, e leituras apropriadas. Ele aqui traz, posso até citar aqui, ele sugere várias leituras, que a leitura, vamos dizer, é o nosso alimento de alma, de espírito, que são grandes pensadores, estudiosos, que estudaram, refletiram, trabalharam muita reflexão em cima do que trazem como conhecimento, e ele traz várias leituras, como A Chave para a Teosofia, de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, ele traz A Sabedoria Antiga, de Anne Besant, A Filosofia Perene, enfim, ele traz muitas leituras de várias linhas, de vários pensadores que reuniram insights ao longo de suas vidas e que trouxeram esse conhecimento da sabedoria divina, né, dentro aí da teosofia, que pode nos inspirar a fazer um trabalho de autotransformação. E ele fala que para neutralizar os nossos condicionamentos, a gente precisa formar novos hábitos. A gente precisa criar novos condicionamentos saudáveis. Enfim, faz muito sentido e eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E para encerrar, uma frase que ele traz no livro, que eu acho que encerra com chave de ouro, que é uma passagem de Kuthumi, né, do mestre de sabedoria, dizendo: deveis primeiro ajudar-vos a vós próprios. E quando fizerdes, outro auxílio breve se seguirá. Então, é mais ou menos isso. O trabalho precisa ser feito aqui, agora, para que a gente possa ir para outras etapas que chegam até nós a cada dia. Eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Que a gente falou antes, né? De essa tentação, né? De pular etapas.
quando a gente tem todos esses condicionamentos, né? Então, você citou no primeiro bloco a questão dos veículos inferiores que a gente tem que trabalhar, né? Dentro da nomenclatura teosófica, a gente tem, né, o veículo das emoções, o Blavatsky, né, chamava em sânscrito o Kama Rupa, a forma do desejo, né? Então, Kama, desejo, Rupa, forma, né? Que é o que popularmente o pessoal chama de o corpo astral, né? Então, o veículo das emoções. Então, a gente, na maior parte do tempo, todos nós, né, nós somos muito mais reativos do que ativos, né? A gente está sempre condicionados, estamos sempre condicionados a uma reação conforme os estímulos externos, né, que nos acontecem. Você citou também, aí aprofundando mais, né, a questão do inconsciente coletivo, mas hoje, se a gente for ver também a influência das mídias, né, da internet, né, o quanto que a gente tem claro, muita informação também, e também muita poluição informativa, né? Porque a gente tem que aprender o paradigma da humanidade nesse sentido, né? A gente que é da área da educação também, ele mudou muito para a humanidade. Antigamente, o problema era as pessoas terem acesso à informação, né? As pessoas não tinham acesso à informação, porque a informação era privilegiada. Hoje nós temos acesso à informação, só que o grande desafio é aprender a filtrar essa informação. A gente tem que desenvolver essa questão do discernimento e, e acalmar, numa linguagem mais poética, acalmar o dragão, né, dentro de nós, né? Então, acalmar esse turbilhão de emoções para que a gente possa poder escolher com consciência, com um pouco de sabedoria, talvez, né? E aí entra a importância, né, como você disse, da leitura, para a gente ir amadurecendo essas questões internamente e talvez nos tornarmos ferramentas de auxílio no mundo. Né? Gostei muito da frase que você encerrou. Eu sempre costumo dizer e pensar que uma pessoa que ela faça algo pelo seu próprio aprimoramento, que isso muitos vão interpretar como um egoísmo, né? Às vezes existe muito, a gente sabe que existe no meio espiritual aquele falso moralismo, né? De eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que esquecer a mim mesmo. Só que, de fato, eu penso que cada um que faz algo pelo seu próprio desenvolvimento está, de fato, auxiliando a humanidade inteira. Porque nós somos, de fato, um ser. E se eu não estiver bem, eu não vou poder auxiliar ninguém, né? Eu vou ser um peso morto, né? Eu vou ser mais um que vai ter que ser carregado por alguém depois, porque eu não vou estar bem, né? Então, acho que a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que se fortalecer, se estruturar, para daí sim poder partir para uma jornada mais altruísta, né? De auxílio. Tereza, a gente está chegando no final do nosso tempo. O que você gostaria de trazer assim de síntese sobre essa obra? Para o leitor que estiver interessado, assim, qual que é o néctar dessa leitura para você? Como foi? Genuína autotransformação, ela envolve uma sabedoria bem equilibrada. E para isso a gente precisa estar munido de várias ferramentas. Não é só a leitura, conforme você disse, mas é também um processo de meditação, de estudo, de contemplação, de reflexão. É um trabalho, vamos dizer, diário que a gente precisa desenvolver. E para ter essa clareza, para conseguir, vamos dizer, pegar o néctar desse conhecimento, a gente precisa tentar primeiro colocar em prática, né? Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Tereza Botarro de Moraes sobre a obra O Processo de Autotransformação, de autoria de Vicente Rauchin Júnior, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.